Graças a Deus, irmãos, mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje, dia 2 de agosto, estaremos lendo os capítulos 18, 19 e 20 do livro do profeta Isaías. Então, quero convidar você mais um dia a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 18 está escrito: Ai da terra que ensombreia com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar e navios de juncos sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a um povo de elevada estatura e de pele lisa, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, moradores da terra, quando se arvorar a bandeira dos montes o vereis, e quando se tocar a trombeta o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente depois da chuva, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito, e, passada a flor, as uvas verdes amadurecem. Então, com foice podará os ramos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles venearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo, trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo de elevada estatura e de pele lisa, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Capítulo 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, de cidade contra cidade, reino contra reino, e o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos Exércitos. E secarão as águas do mar, e o rio se esgotará e ressequirá. Também os rios exalarão mau cheiro e se esgotarão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão, a relva junto ao rio, junto aos ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio secará, será arrancado e não subsistirá. E os pescadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão, e envergonhar-se-ão os que trabalham com linho fino, e os que tecem pano branco, e os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza de alma. Na verdade, são loucos os príncipes de Zoan, o conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filhos de antigos reis. Onde estão agora os teus sábios? Notifiquem que agora, ou informem-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Nofe. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio dele um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito em toda a sua obra, como bêbado quando se revolve no seu vômito, e não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo e o junco. Naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de levantar-se contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito,
Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos Exércitos que determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade de Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor junto à sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um Salvador e um protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor ao Egito, ferirá e o curará, e converter-se-ão ao Senhor, e mover-se-á as suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão os assírios com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Capítulo 20. No dia em que Tartã, enviado por Sargom, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra ela e a tomou, nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício dos teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E ele assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, como também dos egípcios, sua glória. Então os moradores desta ilha dirão naquele dia: Vede que tal é a nossa esperança, a qual fugimos por socorro para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 21, 22 e 23 do livro do profeta Isaías. Então, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o permitir.